Olá pessoal, boa noite. Olá, Estamos entrando aqui, participando aí dessa live aí com o pessoal da ESA, da OAB do Rio de Janeiro. Está marcado para 7 horas e hoje, ao contrário do que aconteceu na terça-feira, nós conseguimos entrar no horário e começar certinho. Tivemos um conseguimos. probleminha, tivemos um probleminha técnico aí da última vez, mas conseguimos contornar e resolver. Eu vou me apresentando aqui para quem já chegou, falando um pouquinho sobre o que vai acontecer e depois a gente espera mais um pouco aí, mais gente entrar e aí a gente dá prosseguimento. Meu nome é José Alves, eu falo em nome do Uptime Group, uma empresa brasileira sediada em Belo Horizonte que fechou uma parceria com a ESA, com a OAB do Rio de Janeiro, para providenciar e fornecer prestação de serviço na área de curso de idiomas para vocês. A Uptime já está no mercado. Estamos chegando aos nossos 20 anos e estamos trabalhando neste segmento com muita seriedade, com muita responsabilidade. E eu faço parte do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Uptime Group. Quem está aqui comigo é a Flávia, que é minha colega de trabalho no departamento. Flávia, se você quiser já se apresentar também. Tá certo. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Flávia, eu também trabalho no Uptime Group, estou lá há 7 anos. Minha formação, eu sou jornalista e logo quando eu me formei jornalista, eu senti uma necessidade, eu sabia que eu precisava de um segundo idioma para ser bem-sucedida em qualquer profissão que eu escolhesse, né? E aí, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiquei lá 2 anos. E durante esse tempo que eu estive lá, muita coisa mudou. Qualquer pessoa que já fez intercâmbio sabe que é uma experiência transformadora na vida de qualquer Sem pessoa, seja dúvida. 3 meses, seja um ano. E enquanto eu estava lá, eu percebi que eu queria investir em outras áreas da minha vida. Apesar de eu amar o jornalismo, eu não me via trabalhando no formato tradicional que se pensa quando alguém decide fazer jornalismo, né? E enquanto eu estive lá, eu estudei muito inglês, fiz outros cursos também, porque eu queria, né, quando você está vivendo uma experiência dessa, você quer se descobrir, saber quem você é e tal. E aí, nessa experiência, essa jornada aí de autoconhecimento, eu vi que eu gostava muito de línguas. Comecei a investir mais no inglês e quando eu voltei para o Brasil, assim que eu voltei para o Brasil, eu já comecei a trabalhar no Uptime. Comecei como professora e ainda sou professora, apaixonada pela sala de aula, gosto demais, acho que não vou abandonar, independente de para onde eu for. E durante a Uptime tem essa política de investir né, nos colaboradores e tudo mais, eu tive a oportunidade de explorar outras áreas e por isso que hoje eu faço parte também do time de desenvolvimento e pesquisa, desenvolvendo novos produtos para a rede, desenvolvendo novos cursos e também mexendo com a área da tradução, que também é uma área que eu gosto bastante. Enquanto eu estava durante toda essa minha jornada no Uptime, eu resolvi me capacitar e, além da sala de aula, eu resolvi que eu precisava estudar essa parte da tradução para eu entender mais a língua mesmo, porque hoje eu fiquei pensando por que eu tinha ido para essa área, assim, eu, né, estava pensando já na live, assim, me preparando,
E eu entendi que eu acho que é porque eu gosto da comunicação de uma forma geral. Então, para mim, a tradução, eu quis estudar a tradução justamente para saber dessas coisas, porque muito se perde quando uma tradução não é bem feita. Né? Então, assim, eu queria entender as particularidades de cada língua, por que uma coisa significa tal coisa significa uma coisa em português e não significa a mesma coisa no inglês. A comunicação não falada, né, que é uma parte muito fascinante também, que você entender que a comunicação tem muitos aspectos. Então, para mim, estudar a tradução foi só mais um tijolinho nessa minha formação que começou lá no jornalismo, que é me comunicar melhor e entender como as pessoas se comunicam, quando elas estão falando, através de gestos, através de texto. E eu acho que é por isso que a tradução me pegou assim, de vez, e é o que eu gosto de fazer e é o que eu busco contribuir também na nossa equipe no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. A gente trabalha de uma forma bem diferente do que normalmente é comum de se conhecer para redes de escolas de idiomas, né? Normalmente as escolas de idiomas, elas adotam, mesmo que elas queiram desenvolver alguma metodologia, alguma coisa assim, elas geralmente adotam algum curso, algum material de uma editora de primeira linha, de uma editora de internacional de renome, o que, sem dúvida nenhuma, é algo assim espetacular. Tem muito material, muita coisa grande, empresa grande que está mexendo com isso, que cuida disso, e isso é sem dúvida nenhuma, tem um mérito muito grande. Mas a Uptime trilhou por outro caminho, ela resolveu criar dentro da seu próprio entendimento de como que deveria ser um curso de inglês, de como que deveria ser o trabalho de ensino de um idioma, resolveu que ela criaria o seu próprio método, criaria a sua própria pesquisa, sua própria forma de estudo, sua própria metodologia. E dentro das redes franqueadoras aí de cursos de idiomas, nós somos uma das únicas que tem um departamento assim. E é um departamento interessantíssimo. Na terça-feira, quando a gente fez a live, participou comigo outro membro deste time, que foi a Júlia Facion, cuja formação dela é na área de direito. Ela é formada em advocacia, ela é uma bacharel em direito, né? E aí a gente tem aí a Flávia como jornalista na área de comunicação, com uma especialização muito grande aí nessa parte de tradução e tudo mais, e eu que, apesar de ter vindo inicialmente do meio, em termos de meio acadêmico, eu vim da área da saúde, porque meu primeiro curso que eu fiz foi o de medicina, eu migrei para a parte de educação e migrei para o ensino de idiomas já muito pouco depois da saída da universidade da faculdade de medicina, porque o meu interesse também, como a Flavinha mencionou aí, como a Flávia falou, o meu interesse era muito maior, meu coração gritava muito mais pela educação e tudo mais. E o nosso papo aqui hoje, né, ele gira em torno do fato da nossa parceria, o que a gente está fazendo com a ESA, é justamente promover a entrada de um curso, de um produto novo para vocês, de um curso que a gente chamou ele de Pocket, Uptime Pocket, que é a ideia de você ter uma coisa bem concisa, bem montada, pequena, fácil de carregar, de ter com você para todo lado, que é técnicas de tradução e principalmente voltadas dentro do inglês instrumental, para que você pudesse se desenvolver na leitura de textos e na realidade aí da necessidade que há da gente, num mundo globalizado como é hoje, ter acesso à informação de uma forma mais rápida, né? E a gente mesmo poder ler e poder entender os textos, né? Quando a gente fez a parceria, uma das coisas que foi proposto para a gente foi que nós providenciaríamos algumas coisas para dentro dessa parceria. Uma delas seria a participação nessas lives, seria o curso de inglês instrumental e também o curso para que as pessoas se tornem fluentes em inglês. É um curso um pouco mais denso, um pouco mais detalhado, que é curto, ele é um curso de 18 meses, de 12 a 18 meses, é um curso curto, ele não é uma coisa
a perder de vista, como normalmente se fala quando vai se aprender inglês, mas a proposta que trouxeram para a gente foi de que, na semana passada, a gente falou do porquê que o vocabulário jurídico em inglês é tão difícil. Semana passada não, né? Na terça-feira. Na terça-feira. E hoje a gente vai falar sobre uma técnica que todo advogado pode ter para interpretar textos jurídicos em inglês. Né? Na terça-feira, só para recapitular um pouquinho aqui o que nós falamos na terça-feira, apesar da a Flávia estava participando com a gente, mas não na live aqui. Ela estava nos bastidores dando suporte para a gente. O que a gente falou ali, e isso é muito importante a gente lembrar sempre, a dificuldade do vocabulário em inglês não é só o vocabulário jurídico, não. A dificuldade é com o vocabulário em inglês. Se você não fala inglês, você vai ter essa dificuldade, sem dúvida nenhuma. Mas nós levantamos aí 3 questões, 3 temas que podem ser centrais para essa dificuldade. O primeiro deles foi a formalidade na fala, porque, sem dúvida nenhuma, num ambiente profissional, pode até não ser necessariamente de direito, mas num ambiente profissional a gente rebusca um pouco mais o nosso linguajar, a gente busca trabalhar um pouco melhor o tipo de vocabulário que a gente usa. O exemplo que eu dei foi, se você me ouve falando dentro do campo de futebol, quando eu vou assistir meu time jogar e me ver falando assim numa live, vai perceber claramente que eu procuro trabalhar um linguajar diferente. É natural, né, Flávia? Não tem como ser diferente. Existe também o fato de ter a diferença nos sistemas jurídicos. A Júlia descreveu muito claramente, muito bem feito isso, como que existe uma diferença entre o sistema jurídico que rege o nosso país e o sistema jurídico de outros países de língua inglesa. Então, o fato de serem 2 sistemas diferentes, muitas vezes não há uma correlação entre uma coisa e outra. Fica difícil mesmo de você ter palavras que sejam semelhantes ou que sejam coincidentes, né? E a terceira, que para mim é a que mais ressalta aos olhos, né? O fato da gente ter trabalhado os outros 2 itens aqui foi muito porque a experiência da Júlia com isso trouxe isso para a gente, mas para mim o que mais ressalta aos olhos é simplesmente porque o uso de uma outra língua que não é o inglês, que não é o português, que não é nenhuma outra língua sequer falada hoje no mundo, que é o latim, isso também dificulta bastante o entendimento. E eu reforço aqui, tá, gente? Eu, enquanto brasileiro, falante da língua portuguesa, se eu fico perto de advogados que estão conversando e falando tecnicamente a respeito de uma coisa, eu também não entendo o que eles estão falando, né? Por conta dessas questões que a gente colocou. Não é da nossa, não é do nosso métier, né? Não é da nossa área aí de colocação, né? E agora vamos entrar aí já para o que a gente se propõe a falar. Nós vamos falar sobre isso, sobre como que você pode fazer para fazer a interpretação de textos jurídicos. A razão por que, inclusive, a Flávia está aqui é justamente por ela ter essa especialização. Ela é uma autoridade neste quesito, na parte de tradução, de interpretação e tudo mais. É a área onde ela tem uma formação acadêmica bem desenvolvida e acho bem interessante a contribuição que ela pode trazer para a gente, né? Bom, mas começando sobre isso daqui, eu vou dando alguns pontos aqui, Flávia, e aí você vai, por favor, entrando aí e acrescentando de acordo com o que você coloca, né? A primeira coisa que eu acho que é o interessante da gente entender é, primeiro, gente, não existe milagre, tá? Se a gente fosse propor aqui alguma coisa milagrosa, olha, nós vamos ensinar para vocês, anotem agora, virar agora para vocês a técnica infalível. Se eu posso fazer isso, a Uptime não precisava existir, os cursos de inglês não precisavam existir, porque era simplesmente eu entregar para vocês essa técnica. Com certeza não seria numa live gratuita como essa que a ESA está patrocinando aí para vocês, seria com custo para vocês terem acesso a essa técnica. Então, não existe milagre. O que existe, efetivamente, é você ter entendimento de que para saber uma outra língua, você tem que fazer um investimento. Esse investimento pode ser, sim, financeiro, ele pode ser, sim, de tempo, mas tem que haver um investimento. Então, a primeira coisa que a gente sempre coloca muito bem isso, e eu falei um pouco disso na terça-feira, vou repetir aqui, porque toda vez que alguém comenta comigo sobre isso, eu vou falar, que é o valor de você ser fluente em um idioma. O valor de você realmente não aceitar mais uma postura de eu consigo ler, eu entendo um pouquinho, então para mim basta. A realidade hoje do que uma pessoa que é fluente em um segundo idioma pode fazer, que ela pode ter, e a realidade de uma pessoa que não é fluente é muito díspare. A distância é muito grande. E ainda coloco mais.
quando esse segundo idioma é, pelo menos, no mínimo, de cara, o inglês, quando você tem o segundo, terceiro, quarto, quantos idiomas você falar, mas se você tem o inglês, isso abre mais ainda o leque de possibilidades, né? Um exemplo simples que eu vou dar, que é muito claro. 95% dos artigos científicos publicados hoje no mundo, eles são primeiro publicados em inglês, mesmo que em inglês não seja a língua nativa do escritor. Mas se ele quer ter relevância, ele vai publicar isso em inglês primeiro. Né? Lembra quando a gente fez aquela pesquisa, Flávia, antes da gente começar a trabalhar aqui com esse material que a gente desenvolveu para a ESA? Né? A gente fez uma pesquisa aí, fizemos um Google Forms, distribuímos entre alguns círculos jurídicos e de pessoas ligadas ao direito, né? Tanto de vínculo pessoal nosso ou de vínculo profissional nosso, e que a gente pôde sair distribuindo isso. E olha que interessante isso daqui, alguns dos resultados. 62% das pessoas que foram pesquisadas, elas viram isso. A pesquisa foi feita exclusivamente com advogados, tá? Com pessoas que exercem a profissão da advocacia. 62% veem importância do inglês na vida profissional delas. 62% veem e acreditam que o inglês tem uma importância na vida profissional delas. O uso, para a maioria dessas pessoas, né, 62% aí, o uso mais importante do inglês, atenção, vai para leitura, em primeiro lugar, foi o que mais apareceu, ou seja, realmente isso que nós vamos trabalhar com o Pocket e com com essa parceria nossa, tem fundamentação, então, ou seja, a leitura é algo importante para esse meio. Experiência e vivência no exterior, e o interessante é que mesmo a gente tendo dado um tema para que as pessoas pensassem na vida profissional delas, em como que o inglês poderia, mas ninguém conseguiu deixar de colocar um item bem pessoal e colocou turismo, né? Ou seja, eu quero viajar e não depender mais de alguém traduzindo, alguém falando as coisas para mim. E aí vem três colocações de três pessoas que fizeram comentários dentro do formulário lá, que eu achei muito interessante poder falar sobre isso e ver isso. Um deles mencionou assim, eu já perdi um cliente porque eu não falava inglês. Ou seja, e ele atua no Brasil, e ele perdeu um cliente porque ele não falava inglês, ele teve que passar isso para um colega dele que falava inglês e, portanto, poderia atender melhor este cliente, né? Com certeza, e essa mesma pessoa disse, eu poderia atender mais clientes porque deste daí vieram vários outros que eu tive que ou passar para meu colega ou ele mesmo já passou a perceber, né? E uma terceira coisa que foi mencionada e que eu achei isso aqui muito interessante é o destaque na carreira. Como que o fato de ser fluente em outro idioma traz um destaque para a carreira. E aí, Flávia, eu acho que o que você mencionou, dentro daquilo que você falou, eu acho que tem muito a ver, né? Ou seja, não importa. Tudo bem que hoje a minha vida profissional, ela é uma vida profissional pautada pelo ensino de idiomas, então é claro que eu sou fluente na língua e eu preciso ter isso. Mas independente de qualquer coisa, enquanto na área médica, enquanto em qualquer outra área, o fato de eu ser fluente no idioma, isso traz uma diferenciação muito grande, né, Flávia? Com certeza, com certeza. Eu acho que, primeiro que hoje a gente já entende que o inglês não é mais um bônus, né? Assim, se você quer ser bem-sucedido ou se você quer ter oportunidades, ainda mais o mundo que a gente vive hoje, cada dia mais globalizado, essa reclamação, esse relato que a gente viu na pesquisa de pessoas que perdem clientes por não falar um segundo idioma, está cada vez mais comum em várias áreas, porque a gente tem muitas multinacionais, inclusive em pequenas cidades do Brasil, e a necessidade de uma segunda língua na verdade, é uma necessidade, né? Não é só um extra, um bônus, uma coisa para você colocar no seu currículo para você se destacar. É isso também, mas tá mais por outro lado. Quem não tem já está deixando de ter um aspecto que se faz necessário hoje para a maioria das áreas. Assim, é difícil você pensar numa área de atuação que o inglês não seja importante, a não ser, pelo menos, até mesmo na área jurídica, né? Muito se questiona, mas como vocês trataram na última live, que temos sistemas jurídicos diferentes, ou as outras profissões que precisam ser regulamentadas
em outro país, tipo, quero trabalhar no Canadá, quero trabalhar nos Estados Unidos, mas aí você precisa estudar e ter uma certificação de lá. Mas independente disso, você vai precisar do inglês. E mesmo que você queira atuar só no Brasil, se você quer ser uma pessoa que com artigos publicados ou com algum nível de educação acima de pós-graduação, a não ser que você pague para alguém fazer, você precisa ter o inglês para ler o conteúdo necessário e também para produzir essas publicações e se destacar ainda mais no mercado. Sem dúvida nenhuma. Bom, uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar é justamente esse curso que vai ter início em novembro. A divulgação deve já começar, se não até o final dessa semana, no início da semana que vem, pelo que eu fui informado aí pelo pessoal da ESA. E o que a gente propõe com esse curso é você ter uma ferramenta de suporte para a sua leitura, para o seu desenvolvimento nos textos e no que for fazer. Nós não estamos propondo aqui substituir a importância de você ser fluente, mas que seja o primeiro passo, porque é um curso rápido, é um curso muito curto, né? É um curso que você começa aí no início de novembro e antes do Natal já terminou esse curso. É um curso com uma carga horária até razoavelmente boa, mas ele vai ser bem enxuto, bem curto, porque o interesse nosso é que preparar você de dar condições para que você consiga trabalhar a tradução de texto, e trabalhar a interpretação de texto e o entendimento dos textos de forma que seja possível, numa leitura, você no mínimo tirar a informação que você tem dali, né? Nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso daí. Agora, Flávia, você já falou uma coisa para mim uma vez que eu acho muito importante isso, eu acho muito legal isso. Quando a gente fala sobre línguas, você ser fluente numa língua significa que a gente tem um entendimento de que você tem desempenho bom nas 4 habilidades que toda língua tem. Né? A habilidade da fala, a habilidade da escrita, né? A habilidade da leitura e a habilidade do que você ouve. Né? E as pessoas se enganam muito, né, Flávia? Elas acham que você ter algumas dessas habilidades já é o suficiente, né? E não é bem essa a realidade, né? Sim, e você ter uma dessas habilidades mais elaborada, assim, mais avançada, a pessoa tem a falsa impressão, a ilusão de que ela tem facilidade no idioma ou que assim que ela pegar para estudar, ela consegue estudar sozinha e vai ser super tranquilo. É aquele famoso... eu tenho certeza que tem alguém que está assistindo a gente já falou isso, e eu já falei isso quando eu estava estudando inglês também, que é quando você já tem um certo conhecimento, principalmente a geração que pegou um pouco da internet aí, né? Que é difícil hoje você encontrar uma pessoa jovem que com acesso à internet que nunca teve contato com nada do inglês. E a maioria das pessoas, quando elas se propõem a estudar inglês, elas falam isso. Elas falam assim, eu até leio e entendo bem, mas eu não consigo falar nada. E é justamente essa falsa impressão que causa na gente, porque são essas habilidades as passivas, né, que a gente recebe o conteúdo, a leitura e o ouvido, a gente realmente desenvolve mais fácil. Mas quando a gente tem que produzir, quando a gente tem que falar, a gente tem que escrever, é aí que a gente coloca à prova se todas as habilidades estão amarradinhas, se a gente sabe realmente dominar aquele idioma que a gente está estudando ou que a gente estuda há um tempo aí. E isso é um clássico, assim, dos iniciantes. Eles sempre falam, a maioria fala isso, eu até entendo bem, eu leio e tal, mas eu não consigo conversar. Então, um curso, né, os cursos que a Uptime oferece e tudo mais, se fazem necessário nesse momento aí, quando o aluno quer dar um passo para frente e se tornar independente mesmo no idioma e dominar as 4 habilidades e tudo mais. É bem difícil você pensar num contexto que a pessoa consiga desenvolver todas as habilidades, sendo que ela está só estudando, sei lá, com vídeo online ou tá ouvindo música ou tá assistindo série, né? Que é o que a maioria do público jovem faz hoje em dia. Perfeito. Isso é realmente fundamental. A gente se engana com muita facilidade, né? Eu até falo isso e dou muita orientação, já trabalhei com mentoring e coaching por algumas vezes, e eu sempre falo uma coisa muito séria. Quando você coloca, por exemplo, de repente, um entendimento, a capacidade que você tem
de, ao ler um texto, conseguir tirar a informação necessária para entender por alto o que ele está dizendo, nunca, nunca, nunca coloque isso como sendo qualquer coisa perto do que é você ser fluente na língua. Sim. Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra e chega a ser bem perigoso, já que a maior parte das entrevistas e das pessoas que se interessam hoje, elas se interessam pela oralidade, elas se interessam para que você seja fluente realmente, que você tenha a capacidade de conversar, de entrar numa discussão, entrar num debate, e sim, por consequência desta capacidade oral, né, de você ter capacidade de falar inglês e ouvir inglês e entender bem, que aí sim você consiga ler e escrever também com maestria, com boa capacitação, né? Bom, vamos entrar aqui então, Flávia, para as questões das dicas aqui que a gente elaborou e que a gente parou para pensar aqui nelas, né? Eu vou falando aqui como que a gente pensou nisso daqui, e aí eu queria que você elaborasse um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira dica é sempre lembrar, não tem como ter 100% de compreensão no texto que você está lendo, certo? Certo. Eu acho que é um bom começo para a gente aí, porque é bom a gente já desmistificar isso logo de cara, que uma pessoa que tem zero conhecimento numa língua vai conseguir pegar um texto técnico que é da área dela, seja da área médica, da área jurídica, do que for, e porque ela tem conhecimento desse vocabulário técnico, ela vai conseguir ler e entender aquele texto 100%. Primeiro que 100% já não é possível em muitos contextos, né? Até quando a pessoa é considerada fluente, dependendo do nível daquele texto, né? Se for um texto acadêmico e tudo mais, não necessariamente ela vai conseguir. Eu mesmo, como profissional de tradução, os profissionais de tradução sérios, eles escolhem as áreas nas quais eles conseguem traduzir, porque não existe uma pessoa no mundo que consiga dominar todo o vocabulário técnico de todas as áreas possíveis. Então, a gente procura as áreas que a gente tem mais identificação para desenvolver esse trabalho, para que a gente cometa menos erros possíveis. E para a pessoa, o profissional da área jurídica que está querendo estudar, ler textos da área em inglês, ou ler na língua em que ele foi feito, é bom já tirar isso de cabeça, que primeiro que o objetivo não é entender 100%. O objetivo é a gente entender a mensagem por trás daquele texto. Então, eu estou procurando um texto sobre alienação parental, pessoal da área da família, e tem excelentes autores na língua inglesa. Eu preciso ter um bom material de apoio em português, eu preciso dominar o assunto em português, dominar o vocabulário, para que assim eu consiga começar a ler esse conteúdo em inglês. Então, já vamos cair isso aí por terra, de que é possível só com o Google Tradutor ou com um bom dicionário do lado, que você vai conseguir palavra por palavra, traduzir um texto em inglês para o português e que ele vai sair exatamente como ele é em inglês e que você vai entender 100% daquilo. Então, a gente tem que trabalhar com uma margem de erro e a gente tem que trabalhar com os ruídos que vão ficar nesse texto aí, que pode ser que você não vai entender tudo, mas se você conseguir entender a mensagem, a gente já está no caminho certo. Então, eu acho que essa é a primeira dica, assim, não vai com esse objetivo, com o objetivo de entender todas as palavras. Tenha como objetivo essa coisa de entender a mensagem por trás do texto ou o seu alvo naquele texto. Eu estou fazendo uma pesquisa, como eu falei, estou fazendo uma pesquisa sobre alienação parental em inglês, então eu já tenho que ter lido sobre isso em português, eu já tenho que ter entendido mais ou menos o vocabulário em inglês, para que assim eu consiga ler esse texto em inglês também. Ou pelo menos traduzir uma parte e conseguir extrair o máximo daquilo ali. Perfeito. E aí, Flávio, uma coisa interessante, né? Que fica muito claro também, e a gente viu isso com a Júlia na terça-feira, que quando você tem dois termos nas duas línguas, a Júlia deu o exemplo de termos que são parecidos uns com os outros, mas que eles podem identificar coisas diferentes. Você vai até falar sobre isso um pouquinho mais para frente aqui, que é o que na língua a gente chama de falsos amigos, né? Os falsos cognatos. Você vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a Júlia mencionou isso, e uma outra coisa que eu acho muito interessante sobre a tradução,
como que muitas vezes a letra fria, a palavra fria descontextualizada, e palavra fria descontextualizada é o tipo de informação que o dicionário traz para a gente, né? É uma informação Aham. fria, descontextualizada. Essa informação pode até nos atrapalhar, porque palavra por palavra pode levar para outro sentido completamente diferente. E Com não certeza. necessariamente o contexto está lá. Eu dou um exemplo muito simples. Como que é engraçado que, por exemplo, a gente tem em português a expressão chutar o balde, e Uhum. em inglês você tem a mesmíssima expressão em inglês, kick the bucket, que é palavra por palavra a mesma coisa, né? Kick the bucket, chutar o balde. Como Sim. que em português chutar o balde é tipo largar para lá, desistir, não quero mais mexer com isso, e em inglês é Aham. morrer. Ou seja, faz palavra por palavra que talvez você vai levar isso para um contexto completamente diferente. Se você está traduzindo do inglês para o português, você vai falar chutar o balde. Você vai pensar, pô, não tem nada a ver com o balde aqui, então é largar para lá, deixar para outro momento, desistir da coisa. Na verdade, ali em inglês está falando sobre morrer. Então, eu acho que isso realmente tem muito a ver. O segundo exemplo, Flávia, porque a gente falou aqui sobre a frieza do dicionário, mas existe uma dica dentro disso, né, do uso do dicionário. Né? Existe algo que também pode ser levado em consideração na hora de fazer uma tradução, fazer a interpretação de um texto, como que você pode trabalhar o uso do dicionário, né? Sim. Na hora, quando a gente fala de aquisição do idioma, a gente sempre fala que o dicionário não é um bom recurso, né? Quando a gente está querendo justamente o que a gente falou mais cedo aí, adquirir fluência e se tornar independente na língua, mas com esse propósito da tradução, ter um bom dicionário como suporte é essencial. Isso para os fluentes e para os não fluentes. Assim, todo mundo deveria ter um bom dicionário e saber usar esse dicionário, né? Porque tem isso também. Tem muita gente que não sabe usar o dicionário, nem o dicionário que é de uma língua só, um dicionário só de português. Tem muita gente que não sabe o que aquelas siglazinhas significam, o que é, né, a classificação das palavras e tudo mais. E saber um pouquinho disso é muito importante. Mas, para mim, o principal, quando a gente está falando de tradução, é ter um dicionário que te dê a aplicação na frase daquela palavra que você está procurando. Eu costumo usar dicionários que fazem exatamente isso. Primeiro, eles me dão sinônimos daquela palavra e, além disso, eles me mostram como aquela palavra pode ser aplicada em diferentes contextos. Por exemplo, tem um dicionário que eu uso online que ele me dá vários artigos, várias publicações de diferentes veículos, podem ser revistas ou veículos jornalísticos ou até mesmo da área acadêmica. E quando eu procuro aquela palavra, ele me dá vários exemplos e aí eu posso clicar no artigo e ler para saber do que eles estão falando, para saber se é o melhor uso que eu estou buscando ali para aquela palavra. E eu posso, inclusive, testar essa palavra em outros contextos para entender se, no contexto que eu estou lendo, aquela palavra não está me enganando, assim, não está me dando uma ideia errada do que eu estou procurando. Então, ter um bom dicionário que além de te dar o significado daquela palavra, te dê sinônimos, e que além disso te mostre como essas palavras podem ser aplicadas em diferentes contextos, para mim também é essencial, porque aí você reduz ainda mais as chances de erro com os falsos cognatos, com as palavrinhas que a gente, quando a gente faz a tradução literal, a gente acha que ela significa aquilo porque no português ela significa e por aí vai. Então, eu acho que nesse caso, para esse propósito da tradução, um bom dicionário, uma busca rápida no Google, quem tiver interesse vai conseguir achar excelentes dicionários, tanto online quanto no papel, que tem isso. Tem aplicação na frase, tem exemplos, tem sinônimos, tem antônimos. Eu acho que é bom você investigar a palavra, entender o que ela significa ali, porque aí a chance de você precisar buscar aquela palavra de novo em outra ocasião, ou de você cometer erros para aquele texto que você está lendo, as chances são bem menores. Você até me mostrou um, Flávia, que é assim, qual que é? Como é que chama? Ling? Ele se chama Lingue, Eu vou... Linguee. Lingue. Eu Isso. vou.
botar ele aqui no para todo mundo poder ver. Uhum. E pronto. Para poder todo mundo ver aí, pelo menos esse é um bom exemplo. Né? Uma prática, eu trabalhei muito tempo também dando aula de inglês instrumental para a área médica. Uhum. E uma prática que eu achava muito interessante, que a gente fazia e que eu incentivei muito, era de cada um montar o seu próprio glossário, montar o seu próprio dicionário, né? Uhum. Eu falava, pô, pega uma caderneta, pega um caderno, uma coisa do tipo assim, que seja exclusivo para isso, faz uma separação na lateralzinha ali por letra, né? Faz a separaçãozinha ali por letra do alfabeto para você ter e vai anotando. Porque duas coisas acontecem quando você começa a fazer isso. Primeiro que a sua fonte de pesquisa, se é da sua área, essa palavra Uhum. vai ser recorrente, né? Então, se você chegou de repente numa palavra aí, a Flávia me ensinou duas aqui hoje em português, que eu nem em português sabia, alienação parental. Então, pronto, aprendi alienação parental, vou aprender essa palavra em inglês, como é que é? Eu vou fazer Uhum. isso lá no meu dicionáriozinho, eu vou escrever alienação parental e vou escrever tudo isso que a Flávia mencionou, que parte da língua que é, se é um substantivo, se é um verbo, o que é aquilo ali, de qualquer origem disso, por como quer ser usado, e botar alguns exemplos. Isso fortalece não só a facilidade de você achar essa palavra de novo, caso você a encontre em outro texto, como também te ajuda a aprender, porque você pode sempre carregar esse seu livretinho ali, seu caderninho, e dar uma estudada, dar uma lida e ver as coisas que estão sendo faladas. Né? Com certeza absoluta, vocês podem saber disso, nós vamos incentivar isso no nosso curso para que você tenha o seu glossário, sua própria fonte de pesquisa e de informação nisso daí. Né? Flávia, aí vamos aqui para a nossa terceira dica, a terceira e final dica aqui, que a gente já tocou nele esse assunto um pouquinho, sobre os falsos cognatos ou os falsos amigos. Sabe, você nos Isso. explica até, inclusive, o que significa isso, o que significa falso cognato e falsos amigos, né? Qual que é o contexto que isso aparece? Os cognatos, na verdade, eles são palavras que são bem parecidas, elas têm a mesma raiz em línguas diferentes, né? Por exemplo, informação, information e por aí vai, e que elas têm o mesmo significado. Os falsos cognatos são justamente, eles são o oposto disso. São palavras muito parecidas, mas que elas enganam, porque elas não têm nada a ver uma com a outra. Uma dupla clássica aí que a gente tem do inglês para o português é o verbo pretend, que no português o pretende é quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem a intenção de fazer alguma coisa, né? Nas minhas próximas férias eu pretendo viajar para Paris. E aí você usa o pretende. E aí os alunos, quando estão começando o curso, assim, quando eles estão, né, até o intermediário, aí é um erro clássico que eles vão usar. Eles vão falar de algum plano para o futuro e eles usam pretend ao invés do intend, que seria o verbo correto. E aí, assim, a lista de exemplos é quilométrica, né? A gente tem muitas frases, muitas palavras que são parecidas. Trazendo um pouquinho para o meio jurídico, eu fiz uma pesquisa rápida e eu vi, por exemplo, a palavra convict, que é quando o criminoso foi... você me corrija se eu estiver errado. Quando o criminoso ele recebeu a sentença, eu acho, não é? Isso. Então, e se você for pegar só pela palavra, o convict no português vai ter muito mais a ver com convicção, com certeza, com estar certo de alguma coisa, do que com qualquer coisa do vocabulário jurídico. Então, os falsos cognatos podem pregar várias peças em quem está traduzindo e principalmente aqueles que já sentem uma certa segurança com o idioma e já se sentem assim mais tranquilos de tentar traduzir sem o auxílio o tempo inteiro de um dicionário ou sem o auxílio de alguém que fale o idioma, né? E aí eles acabam levando a gente para um caminho que não é o que o texto propõe, o que aquela publicação propõe, aquele artigo propõe. Então, a gente tem que tomar cuidado com os falsos cognatos. Eu diria que
dos erros de tradução que acontecem, os maiores culpados são os falsos cognatos, sem dúvida. Assim, eles são bem complicadinhos, assim, que eles costumam pregar peças na gente mesmo. Eu tenho um exemplo do último curso que eu fiz, sobre tradução de livros. A nossa professora deu um exemplo clássico, assim, aquele livro Marley e Eu. Ele foi traduzido em muitas línguas, né? Foi um sucesso, o filme foi um sucesso. Depois que o filme foi lançado, o livro voltou a vender muito e tal, mas ele não vendeu muito no Brasil. E aí foram investigar, né? A editora foi investigar o que tinha acontecido, porque o filme tinha sido um sucesso e tal. E logo no início do livro, em inglês, eles explicam de onde veio o cachorro, né? Que é um labrador. E aí eles contam a história dele, como que ele chegou naquela família e tal. E aí eles falam dos lab dogs, que são os labradores. E a pessoa que traduziu a primeira pessoa que traduziu para o português teve a infeliz ideia de traduzir para cães de laboratório. Nossa, que terrível. Então, assim, a escolha da palavra determina, inclusive, o sucesso ou não daquela publicação no idioma, sabe? E foi justamente porque a pessoa que fez essa primeira tradução, ela não se deu o trabalho de procurar aquela palavra, porque ela tinha confiança, né? Com certeza era uma pessoa que era fluente. E ela foi no feeling dela e não pesquisou que ela estava falando da raça do cachorro e não de um cachorro produzido em laboratório, sabe? Assim, ela mudou totalmente a história, que é uma história fofinha e super emocionante, que todo mundo chora, principalmente os amantes de pet. E a pessoa que fez isso, errou, e assim, errou muito. E isso pode acontecer ainda mais nos textos que tem muito vocabulário técnico e que a gente acha que a gente conhece aquela palavra, e aí quando vai ver ela é totalmente diferente em outra língua, e por isso a gente acaba cometendo muitos erros assim, que podem determinar a nossa compreensão ou não de determinado conteúdo. É verdade. Isso que você mencionou aí do convict, né? O condenado, né? Essa aqui é a tradução, né, da palavra para o termo jurídico, é essa, condenado, né? Então o cara ele está convicto de que ele está errado, né? Eu já vi, inclusive, porque olha para onde que a coisa vai, né? Como que uma tradução mal feita, a falta de interpretação, a falta de entendimento e o cognato pode levar para uma coisa errada. Você me falou isso, me lembrei de uma outra situação. Que a pessoa aprendeu que, por conta de filme, tem muitos filmes que fazem isso, que falam que o cara é um ex-con, ou seja, ele é um ex-convicto, ele é um ex-presidiário, ele está solto, né? Ele foi libertado e tudo mais e tal. Ele era presidiário e ele não ficou mais. Então, em inglês tem muito esse termo de falar ex-con, que é uma abreviação para a palavra convicto. Mas a palavrinha con também é usada quando você vai falar assim, vou falar dos prós e os contras de alguma coisa, pros and cons. E eu vi a pessoa sendo traduzida, era uma palestra, a pessoa traduzindo e traduziu. O cara falando, na verdade, não era tradução, era interpretação. A pessoa falava, dava uma pausa e o tradutor fazia a tradução ali na hora mesmo, né? Sabe? Cada hora um fala no microfone, né? Uma palestra para um volume razoável, e o cara virou e falou sobre falar os pros and cons. E o tradutor traduziu como falar para os profissionais e para os ex-presidiários. Então, ou seja, mas foi uma assim, não tinha como você chegar ao ponto de entender onde que surgiu aquilo ali. Todo mundo quem não falava inglês ficou se perguntando por quê, da onde que surgiu esse assunto, né? Ou seja, sem dúvida nenhuma, essa é uma coisa que precisa se tomar muito cuidado. Você ir com muita sede ao pote, achando que você sabe o que é, e não procurando estudar, não procurando desenvolver, isso com certeza vai ter uma colocação aí. A gente já está indo aqui, encaminhando aqui para o encerramento aqui. Eu espero que essas 3 colocações, essas 3 diquinhas aí sejam boas para vocês. Não posso deixar de reforçar aí de que essas lives são interessantes, porque a gente pode levantar o assunto e bater papo sobre isso daqui, comentar sobre isso um pouco, mas sem dúvida nenhuma, o nosso grande interesse é de que vocês tenham acesso aí ao
material que está por vir, ao lançamento do curso que vai acontecer em novembro, Uptime Pocket, que foi feito, esse é customizado para a ESA, para as demandas da ESA, para aquilo que vocês foi nos dito e foi nos trabalhado aí, que seriam as coisas que seriam interessantes e importantes para vocês neste período todo aí. Uma pessoa comentou aqui, eu acredito que o nome dela é Mariana, eu acredito, pelo menos é Mari, e ela comentou aqui no texto, no chat, que ela virou e falou assim, é na hora que você vai falar que realmente a coisa aperta. Ou seja, sim, é verdade, Mariana. Se você, nessas horas, você não for fluente, você não tiver condição, você realmente pode se dar mal e não ter êxito naquilo que você está fazendo. E eu reforço uma coisa claramente, sabe? Existem diversas profissões, inúmeras profissões, em que eu posso dar justificativas enormes do porquê que o inglês tem importância. Mas não são tantas as profissões em que o discurso, a oralidade, a conversa, a fala é tão característica quanto a do direito. Então, saiba disso, lembre-se disso, é extremamente importante que a gente não fique, a Flávia falou de uma forma tão clara, né? Ou seja, não fique só na base do passivo, né? Ou seja, aquilo que você recebe, aquilo que você ouve, aquilo que você lê. Não acho que isso é o suficiente, esse entendimento é o suficiente. É importante você ter capacidade de desenvolvimento na língua como um todo, em todos os aspectos dela, né? Vou mandando aqui para o fechamento. Existe uma frase, originalmente eu sei que ela é em italiano, não vou tentar aqui pronunciar nada em italiano, mas que fala uma coisa muito interessante, né? O perigo da tradução é que toda tradução é uma traição. Ou seja, quando você tenta trazer uma palavra, uma coisa de uma língua e passar para outra, se você não tem cuidado, você pode trair a língua original, você pode trair a intenção do texto original. E é isso que a gente gostaria muito de trazer para vocês. Gente, muito obrigado aí pela participação. Flávia, você queria fazer alguma consideração final aí antes da gente fechar? Eu acho que é isso mesmo. Eu gostei da sua frase de fechamento, que eu acho que é muito isso, de entender que uma frase, um texto não é um quebra-cabeça que você pode, né, tirar uma pecinha e substituir por outra e tá tudo certo ali. Entender que a gente tem que esse trabalho de tradução, para quem é profissional ou não, para quem quer ter uma boa leitura, né? Ele é muito um trabalho de investigação, de achar a palavra mais adequada, o termo mais apropriado, de tentar se comunicar melhor em qualquer idioma que a pessoa esteja tentando falar. Então, a gente tem que tirar um pouquinho essa coisa da busca por equivalência e sim buscar o mais apropriado, o melhor para se comunicar e buscar se comunicar sempre de uma forma mais clara e limpa, né? E entender isso que você falou mesmo. Muito se perde quando a gente traduz, independente do quão profissional a pessoa for. Nada é de um jeito como é, de um jeito numa língua como é em outra língua, e a gente tem que entender isso e aceitar e ver isso como uma coisa bonita, é a beleza dos idiomas diferentes, né? Assim, das diversas formas de se comunicar. Uma das participantes aqui, inclusive, aqui, ó, só para ajudando a gente até a fechar, citou esse filme, Natália Faber, isso. Natália Faber, Lost in Translation, né? Perdido aí na tradução. Eu não vou lembrar como é que é o nome desse filme, como é que ficou a tradução desse filme para o português, mas é algo interessante aí, tem todo esse tema aí, né? A gente não pode se perder num momento como esse, né? Com certeza. Pessoal, semana que vem temos outra live, a Júlia Facion vai estar de volta comigo, nós vamos tratar de outros assuntos aí, nos preparando para o final do mês, o início de novembro, quando o nosso curso do Pocket vai ser lançado e que vocês vão participar. Eu tenho certeza que aqueles que se fizerem jus, fizeram uso deste curso vão se beneficiar muito e vão conhecer um pouco do tipo de trabalho que a gente faz, da forma como a gente leva com seriedade a educação e o ensino de idiomas aí para o Brasil. Queria agradecer a todos. Flavinha, muito obrigado aí por ser minha companheira. Já em tantas coisas, vamos para as lives agora, né? Muito obrigado aí pela sua participação. E uma boa noite para todo mundo. Um ótimo descanso, uma boa noite de descanso a todos. E a gente se vê aí na semana que vem. Até mais, gente.